Boa noite, amados irmãos. Chegamos ao último domingo do ano e aproveitando esse último domingo para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, porque durante todo esse ano contamos com a boa mão do Senhor a nosso favor, nos ajudando, nos guardando e nos livrando de todo mal, quer seja mal espiritual, quer mal físico. E eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra aí no livro de Salmos, Salmo 34, um salmo bem conhecido, um salmo que todos vocês já sabem de cor e salteado. Eu quero ler apenas 3 versículos e eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode ler aí na sua ou acompanhar aí pela telinha, tá bom? Então vamos ler aqui a palavra do Senhor. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Que bom, né, irmãos? Durante todo esse ano louvamos o Senhor, adoramos o seu nome. E em casa, no nosso culto doméstico, no nosso culto individual. E agora nós vamos louvá-lo através dos cânticos que os nossos irmãos do Ministério de Louvor estarão prestando e colocando diante do Senhor. Vamos orar antes e em seguida nós estaremos aí com os nossos irmãos que nos guiarão nessa adoração ao Senhor. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, te louvo e te agradeço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por cada pessoa que durante todo esse ano depositou em ti a sua esperança, a sua fé e a sua confiança. E eu quero rogar agora que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações para louvor do teu nome, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Senhor, peço também que o Senhor dirija o ministério de louvor para que seja um instrumento nas tuas mãos de adoração. Assim, Pai, nós oramos confiados únicos e exclusivamente no nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos adorar a Deus, vamos prestar a Ele o nosso culto de adoração e de louvor. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do coração.
bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Te adorar, te alegrar, te amo, te adoro, me prostro,
todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Os povos verão e virão, assim eu aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Os povos serão e virão, assim eu aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida aqui, Senhor, rendido aqui estou. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Minha vida aqui, Senhor, rendido aqui estou. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Que maravilha podermos louvar a Deus, né, irmãos? Parece que a gente adora a Deus e sai aquele peso de dentro, né? A gente coloca no altar de Deus as nossas adorações. É muito bom louvar ao Senhor. Que Deus continue abençoando o nosso ministério de louvor e que eles estejam sempre prontos para adorar a Deus em todo o tempo. Agora nós chegamos a um outro momento, que é um momento igualmente especial, né? Os irmãos já sabem, é o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler um texto com vocês aqui antes, que se encontra aí em Hebreus, capítulo 13, versos de 5 a 6. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode acompanhar aí na telinha, apesar de o texto ser um pouco grandinho, mas vamos dar atenção ao que ele diz. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 13, de 5 a 6. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Olha só que coisa, né, irmãos? Nós não podemos deixar-nos dominar pelo amor ao dinheiro, porque se a gente ama o dinheiro ao invés de amar ao Senhor, nós não vamos ter um coração liberal conforme a graça de contribuir e vamos nos amarrar para entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, e isso certamente entristecerá o Espírito Santo, e mais tarde vai te entristecer também, porque você vai acabar caindo na real e vendo que fez uma besteira, né? Então, se você que tem sido movido pela graça de Deus e deseja participar desse momento de contribuição com a igreja, de entregar o seu dízimo, as suas ofertas, você não é obrigado a fazê-lo. Como eu tenho dito aqui repetidamente, não existe uma obrigação sobre você, existe sim um entendimento da graça de Deus, de que graça é uma concessão e que contribuir é uma concessão de Deus para nós, um privilégio. E se você deseja fazer, você pode fazer através desta conta que está aparecendo aqui embaixo agora, ou entregar o seu dízimo diretamente à tesoureira, caso você a conheça e saiba onde ela mora. Mas que faça isso com amor, né? Faça isso com alegria para a glória de Deus. Então nós vamos orar agora
e vamos pedir a Deus que receba a nossa oferta de gratidão, a nossa oferta embasada na graça dele, nessa graça de contribuir, que é uma coisa tão especial para cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento entregamos nas tuas mãos o nosso coração, ó Pai, e o nosso amor, porque não queremos nos deixar dominar pelo amor ao dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro estará submisso à direção que daremos a ele em prol do teu reino e das nossas necessidades. Receba, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo, como prova do nosso entendimento e do nosso amor pelo reino, pelo privilégio de participarmos desta graça, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Então vamos agora passar para a palavra de Deus, momento em que Deus há de falar ao nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí em Atos, no capítulo 5. Na semana passada nós lemos até o verso 3, mas eu vou reler esses versículos e eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Atos, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Eles estavam em momentos de culto, você tinha ouvintes lá, né? Então era um culto. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Senhor, por favor, fala ao nosso coração, Senhor. Ministra-nos, ó Pai, e que em nome de Jesus venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amados irmãos, no domingo passado nós vimos os 3 inimigos da igreja. Nós vimos ali 3 coisas que muitas vezes impedem que um culto seja de fato uma verdadeira adoração. Vimos que, apesar de tantos milagres, sinais e prodígios, a igreja não está imune aos ataques espirituais
aos ataques vindos de todos os lados, das regiões invisíveis que nós falamos e vamos falar hoje de novo. Então nós vimos, né, que a ausência do altruísmo, ou seja, a presença do egoísmo, altruísmo é algo que eu faço para o próximo sem esperar nada em troca, faço pelo amor, né, e que essa é uma virtude que pode ser aprendida através da doutrina bíblica. E nós vimos que a ausência do altruísmo e a presença do egoísmo se tornam um grande inimigo. Vimos também que a hipocrisia é um outro fator, é um outro inimigo que contribui para combater contra a verdadeira adoração, contra o verdadeiro testemunho, contra a verdadeira contribuição. E por fim vimos que Satanás, esse ser milenar, invisível, que se faz de bobo, que não quer ser percebido por ninguém, que prefere que as pessoas digam que ele não exista, que ele é um dos grandes inimigos e que ele luta para controlar o coração dos seres humanos, e que há uma luta cósmica entre o céu e o inferno, entre Deus e Satanás, e nessa luta Deus triunfa sobre aqueles a quem ele chamou, a quem ele escolheu, mas que muitos têm se tornado vítimas desses governadores das trevas que tentam a todo instante nos derrubar da presença do Senhor. Vimos que na primeira criação um casal foi tentado e caiu, e na segunda criação, que é a igreja, outro casal, né, um paralelo estranho, né, e assustador, também tentado por Satanás, cai e trazem grande tristeza à igreja, porque tudo que Deus faz é bom, mas o diabo está sempre ali por perto para tentar derrubar. Hoje nós vamos ver qual foi a ação de Deus para impedir que aquele mal se propagasse. O que Deus fez para impedir que atitudes como de Anaís e Safira se tornassem coisas normais dentro da igreja. E nós vamos ver que Deus age de forma corretiva e agindo para restaurar a igreja através da disciplina. Uma coisa muito importante que nós temos que ver antes de compreendermos essas situações e da ação da disciplina, nós temos que entender que a igreja ela é um corpo, ela é uma unidade. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:5, ele nos diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, o dedinho representa o corpo, né? E toda parte do corpo, por mais que sejam muitas partes, todas elas formam um todo. E esse todo que forma a igreja, né, nos torna representantes da igreja. Aonde você estiver, alguém vai dizer: eu conheço aquele rapaz, eu conheço aquela moça, eles são crentes, eles são membros da igreja Shalom. Ainda que identifique o templo, ainda que identifique a denominação, você também identifica o seu compromisso com o corpo, com a igreja, com o todo. Tanto é que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 20, ele nos diz algo muito importante sobre essa visão da unidade da igreja como um corpo. Ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Ou seja, como filhos de Deus, né? Como representantes, como embaixadores, como aqueles que simbolizam essa unidade de Cristo através dessa membresia que é a igreja, né? Nós temos que ter em mente que quando seus filhos dão motivos para que os inimigos da cruz blasfemem o nome dele, certamente Deus vai entrar em ação. Ele vai entrar em ação de que forma? De forma corretiva. Ele vai disciplinar. Quando Davi ele pecou contra o Senhor, cometendo adultério com Betseba, quando ele manda matar o marido de Betseba, né, colocando na frente de batalha, ele cometeu um pecado terrível contra Deus. E aí Deus o exortou por intermédio do profeta, um profeta chamado Natã, e que vai até ele, o exorta e ele se arrepende. Contudo, olha só o que o profeta Natã disse para Davi, o que está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, verso 13 e verso 14. O Senhor te perdoou o teu pecado, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O que foi que Deus fez? Disciplina. Deus exerceu disciplina. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele diz que Deus disciplina aos filhos a quem ele ama e que nós não devemos menosprezar a disciplina que vem do Senhor, que nós não devemos ignorar isso, porque Deus disciplina a filhos. Se você está sem disciplina, logo você não é filho, é bastardo. Mas a quem é filho, Deus vai corrigir para que ele volte à sua sanidade mental, espiritual, comportamental, né? E ainda diz aqui no verso 11 de Hebreus 12, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, aquele incidente que aconteceu com Ananias e Safira não poderia ficar sem disciplina. E eu torno a dizer, aquele incidente que foi notório e espetacular de todo ponto de vista. É algo que Deus agiu de uma forma poderosa, né, de uma forma diferente. Então, uma disciplina é demonstração de amor. Uma igreja sem disciplina é uma igreja vazia da presença do Senhor. Algumas pessoas, erroneamente, afirmam que Pedro pronunciou um juízo condenatório sobre Ananias e Safira. É importante nós compreendermos o que ele não fez, ou seja, Pedro não estava na posição dele de emitir um juízo condenatório, porque só quem faz isso é Deus. Ou seja, não era a posição dele, não era a função dele fazê-lo. Por mais que eu acredite que os apóstolos tinham poder para tornar as pessoas cegas ou mudas, como nós vemos em Atos, né? Por mais que eles tivessem poder para, se necessário, tirar a vida das pessoas, como tinham poder para ressuscitar mortos, mas não há indicação aqui no texto de que Pedro estava agindo judicialmente. O que aconteceu aqui?
Pedro, ele apenas convenceu pelo Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, de que Ananias e Safira precisavam ver a verdade, ou seja, ele os convenceu da verdade de seu erro. Ele foi apenas o quê? Um porta-voz de Deus para expor a enormidade do pecado deles. E não é assim que tantos os pastores hoje fazem isso quando pregam? Expõem a enormidade do pecado, mas ele mesmo não tem poder para emitir juízo condenatório. Então, Pedro, o que ele faz? Ele está ali trazendo uma palavra de Deus. E o que acontece? Aqui logo de cara, logo de início, logo assim que a igreja começou a existir, Deus fez algo para estabelecer um grande princípio. É como se ele colocasse um baluarte, um marco, um monumento, uma coluna, para que todos se lembrassem daquilo que Ananias e Safira tinham feito e não cometessem o mesmo erro e o mesmo pecado. Então, todas as vezes que alguém pensasse em enganar a Deus dentro da igreja, ou talvez alguém dissesse, olha, lembra o que aconteceu com Ananias e Safira. Então, isso marcou a vida da igreja. Logo de cara. Deus deu ao seu povo uma indicação quanto quem ele é. Ou seja, ele é um Deus santo e que vai cobrar dos seus filhos essa mesma santidade, porque é assim que ele age. Se você serve a Deus, você não pode servir a Deus de qualquer maneira, porque se você fizer uma besteira, tentando enganá-lo, tentando ludibriá-lo, assim como Adão e Eva e Ananias e Safira, certamente, se você é um filho, se você é uma filha de Deus, a correção virá. Ele vai ajustar a sua caminhada. Então, ele estava ensinando a igreja e por meio da igreja estava ensinando as pessoas uma verdade vital concernente a elas mesmas. Somos pecadores, irmãos. E quantas vezes nós não caímos na tentação? Eu não vou dar meu dízimo todo hoje, não vou dar uma coisa, afinal de contas, e tal. Não, eu não vou, eu até pensei, né? Se você pensou, você já tem que ofertar a Deus. Se você já veio no seu coração o desejo, já é de Deus. Não só em relação a dinheiro, em relação às outras coisas espirituais também. Anos depois desse incidente, quando Pedro está escrevendo a sua primeira epístola, Pedro ele faz aqui uma lembrança, e eu creio, irmãos, que de alguma forma aquele incidente estava na mente de Pedro. Pode ser coisa minha, né? Mas a minha interpretação é que o texto que eu vou ler para vocês aqui parte como base daquele juízo que Deus fez anos atrás, né, em relação a essa epístola, que Pedro pega e aproveita. Ele diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, Pedro está dizendo, se primeiro vem por nós, onde vai comparecer o ímpio? Ou seja, Deus, antes de corrigir lá fora, vai corrigir dentro. Ele vai corrigir o seu povo primeiro. Ou
você acha que essa pandemia está acontecendo por causa dos ímpios? Não, está acontecendo por causa dos crentes, para que muitos deles venham a consertar a sua vida, para que muitos deles venham a reavaliar a sua caminhada, a sua consagração, as suas atitudes, as suas palavras, o seu compromisso, os seus votos. Né? Então, as pessoas podem até perguntar: Ananias e Safira foram condenados ao inferno? Há somente uma resposta que a gente pode dar aqui. Eu não sei e ninguém sabe. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 28 e verso 29, Paulo diz que na igreja de Corinto havia pessoas que participavam da Santa Ceia de forma indigna. E ele disse que, em razão disso, haviam pessoas que estavam fracas, doentes e que até morriam por causa daquilo. E isso aconteceu na igreja de Corinto. Paulo, ele ensina aqui nessa passagem que essas coisas aconteciam como parte do castigo de Deus contra o pecado de você corromper ou participar de uma coisa santa. Era como aconteceu quando Davi pega a arca de Deus e quer transportar para Jerusalém, e um homem chamado Uzá vê que os bois tropeçam, e aí a arca vai cair, ele vai, toca na arca e morre. Porque tocou de forma impura numa coisa santa. A Santa Ceia também é assim. Quando você participa de forma impura, você está sujeito a fraquezas, a doenças e até a morte. Porque é uma coisa santa. Não é porque a gente participa uma vez por mês, que a gente se acostuma com a Santa Ceia, que ela perde o valor de santidade dela, não. Por isso que nós confessamos os nossos pecados antes de participar, porque não somos perfeitos. Né? Agora, a pergunta é concebível que Deus tenha dado cabo da vida de Ananias e Safira neste mundo, sem que necessariamente eles fossem para o inferno? É concebível. Porque há muitos crentes que morrem no Senhor, mas que já pecaram. Ninguém é perfeito aqui. Talvez essa disciplina que Deus tenha feito com eles tenha sido uma disciplina corretiva e redentiva. Eu não sei, como disse antes, mas pode ser que eles tenham ido para o céu. Quantas vezes eu e você não cometemos atos de hipocrisia? Quantas vezes nós não pecamos com pensamento, por palavras e obras, e Deus nos perdoa? E isso vai impedir o nosso acesso ao céu? Não. A prática no pecado, sim. Quem vive na prática do pecado, esse não conhece Deus, não nasceu de Deus e procede do diabo. Mas pecar ocasionalmente é algo que todos nós estamos sujeitos. Eu só não posso querer ficar na lama, gostar da lama. Né? Então eu tenho que aprender a servir a Deus com integridade. Outra coisa que eu quero deixar claro, e que algumas pessoas já me perguntaram, me enviaram essa pergunta, é que tampouco a morte de Ananias e Safira significa que a morte súbita sempre é punição de pecado. As pessoas geralmente entendem tudo errado, né? Generalizam tudo, né? E pensam todo tipo de coisas erradas sobre esse incidente. Dizem elas que se Deus causou a morte destes dois como castigo, a conclusão tem que ser de que todo aquele que morre de repente morre por causa do castigo aplicado por Deus. Nada disso, nada. Pode ser e pode não ser, não é verdade? Não há nada no registro bíblico que diga que isso é uma lei universal.
Não estou dizendo que não aconteça, mas eu não posso generalizar. Eu não posso dizer que eles foram para o inferno, ou que morte súbita é morte por causa do pecado. Não. A igreja cristã, queridos, é uma coisa única no mundo. Você nunca sabe o que vai acontecer ali. Você pode ter um culto onde seja um momento de grande explosão de alegria, de louvor, de pregação de palavras. Às vezes as pessoas saltam, batem palmas, né? E às vezes acontecem sinais, prodígios, às vezes pessoas caem endemoniadas no culto e a gente expulsa em nome de Jesus, e às vezes não acontece nada disso e o culto é igualmente uma bênção. Pode até acontecer o que aconteceu aqui com Ananias e Safira, de pessoas morrerem dentro da igreja por causa de algum tipo de erro, de falha, de pecado. É claro que a gente tem que perceber que na liderança da igreja primitiva estavam homens batizados com o Espírito Santo e com fogo, com poder. Nem sempre o pastor, o presbítero, o diácono ou algum membro da igreja vai perceber alguma ação invisível, espiritual, errada ou positiva, porque está vazio da presença do Espírito Santo. Não está cheio do Espírito Santo. E essa é uma coisa pela qual nós temos que orar. Nós temos que orar pelo batismo do Espírito Santo, desse revestimento de poder. Não só para agirmos interna, mas externamente também. Não só para sermos uma bênção dentro da igreja, mas também fora da igreja. E isso falta muito hoje. Há muito crente sem poder espiritual, sem vida espiritual, sem aquele gozo da plenitude do Espírito Santo. E sendo uma igreja única no mundo, Ananias e Safira, eles não mentiram para Pedro, porque a igreja, ela é o corpo de quem? O corpo de Cristo. E quem é o cabeça da igreja? É Cristo. E quem que habita no seio da igreja? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. De forma que tudo que acontece na igreja, dentro da igreja, no culto e no serviço a Deus, é para Deus. E nós somos instrumentos de Deus dentro dessa coisa única que é a igreja, desse culto que não acaba nunca, onde estou sempre servindo a Deus. Então, Ananias e Safira não mentiram a Pedro, mas para o Espírito Santo, que aqui ele é chamado de Deus. E tem aqui a sinalização da Trindade. 3 pessoas em uma. Eu não vou falar de Trindade agora. Esse é um mistério que nós às vezes não compreendemos, ou na verdade não compreendemos, mas aceitamos pela fé. Um mistério que evidencia essa ação. Ou seja, algo que aconteceu ali atingiu as 3 pessoas da Trindade e não poderia ficar sem disciplina. E essa é uma coisa que eu e você estamos sujeitos igualmente a sofrer e a passar. Dentro desse contexto, nós temos que lembrar do que nós dissemos na pregação passada, que este elemento invisível, como já dissemos, que do ponto negativo, quando falamos de Satanás, nós temos que também olhar do ponto positivo. Ou seja, se Satanás invisivelmente ataca as pessoas, Deus de forma invisível as protege. Em toda reunião, queridos, há um poder que não é visível. Toda reunião.
Algumas pessoas sentem alguns arrepios. Eu sei que alguns pastores condenam isso, mas eu não. Eu sei que às vezes você percebe algo diferente. Eu sinto isso. Nós somos seres sensitivos. E às vezes Deus permite algo como sentir a presença. Eu sei daquele jargão, quer você sinta, quer não, Deus está presente, eu sei. Mas às vezes Ele nos deixa perceber a sua presença gostosa, maravilhosa, abençoadora, poderosa, redentiva, disciplinadora em nosso meio. Então, estranhas coisas acontecem no culto, coisas que não podem ser explicadas em termos puramente humanos, teológicos. Eu lembro que uma vez nós estávamos num culto de oração e havia uma família visitando e sem que nós esperássemos, uma pessoa caiu endemoniada e aquela pessoa que estava nos visitando saiu gritando da igreja com medo, horrorizada, apavorada. Por quê? Porque ela nunca havia sido instruída sobre essa realidade invisível que nos cerca, quer positiva, quer negativamente. Ou seja, às vezes nós fazemos uma agenda para o culto, uma liturgia, né? Mas se insere nessa agenda algo que Deus quer, ela é alterada segundo a vontade de Deus. E isso é a igreja. A igreja, ela não tem uma agenda fechada, ela não tem uma liturgia fechada. Tudo pode acontecer no culto. Tudo pode acontecer até agora, nesse momento de culto, que nós já louvamos, que nós já ofertamos e agora estamos... Pode ser que aconteça na sua casa, porque é culto, ainda que seja um culto online. Pedro, ele não supôs que a notícia ia matar Ananias e Safira. Não. O que aconteceu? Isso lhe foi revelado. E é por isso que ele falou. Ou seja, Pedro estava em tanta comunhão com o Espírito Santo, em tanta comunhão com Deus, ele estava tão cheio do poder de Deus, que Deus revela a ele o que ia acontecer. E particularmente com Safira, porque com Ananias ele escuta o que Pedro diz e morre. Mas com Safira não, ele diz, olha, você igualmente vai morrer, está vendo esses aí que levaram, que acabaram de enterrar o teu marido, eles também vão te enterrar. Ele virtualmente declara a morte de Safira. Ou seja, a notificação que foi feita fazia parte do irrompimento do invisível e do eterno dentro do culto da igreja. Você já imaginou uma coisa dessa? Comigo já aconteceu uma vez, de eu estar pregando numa igreja que eu era pastor, e Deus me revelou, que uma pessoa que estava presente no culto iria morrer, em breve. Me mostrou até o dia, ele iria morrer uma quarta-feira, isso foi num domingo. E eu fui segunda-feira na casa dessa pessoa, um servo de Deus, e falei para ele que ele iria partir. Eu estava cheio do Espírito Santo naquela ocasião. E eu fui lá, disse que ele arrumasse as coisas, que ele providenciasse tudo, e ele preparou tudo na segunda e na terça, arrumou tudo direitinho, as contas, o negócio de aposentadoria para dele, e o que ele ia deixar para a esposa, tudo ele arrumou. E aí, na quarta-feira de manhã, eu recebo a notícia de que Deus o havia levado. Acontece, irmãos, ainda hoje.
né? Acontece ainda hoje. E o que aconteceu é que essas duas mortes foi uma ação judicial não impetrada por Pedro, mas pelo próprio Senhor Jesus. Ocorreu o que se pode descrever como um ato de Deus. E não é possível explicar isso em outros termos. Foi Deus agindo de uma forma tremenda e extraordinária. Em Lucas, capítulo 12, verso 1 e 2, o Senhor Jesus deixou o seguinte ensinamento aos seus discípulos. Olha o que diz aí. Posto que miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, Jesus revela que a hipocrisia é um inimigo do culto, mas ele fala daquilo que está oculto e que há de ser revelado. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. O que havia de oculto, Deus revelou a Pedro para que ele fosse um instrumento de correção na vida daquelas duas ovelhas. E foi exatamente uma ação do próprio Senhor Jesus em revelar e disciplinar os infratores. Você me perguntaria, pastor, isso pode acontecer hoje? Pode. Pode sim. Por isso que com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, certamente isso ele colherá. Agora, qual foi a consequência dessa ação de Deus? Como consequência, veio grande temor sobre todos os ouvintes. Verso 5. Como eu disse antes, a presença de ouvintes significa que havia culto. E Ananias fez isso no culto, Safira fez isso no culto. E Deus os disciplinou dentro do culto, dentro do serviço prestado a ele. Agora, veja o que diz aí o verso 11 de Atos 5. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todo quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Ou seja, aquilo marcou a igreja. As pessoas entenderam que elas não podiam fazer aquilo. E é dessa forma que Deus corrige a igreja. É importante nós destacarmos aqui que essa narrativa que a palavra aqui nos traz, né, ela é real e verdadeira, como já dissemos na pregação passada. E uma coisa que vale a pena destacar é aqui em Atos, é a primeira vez que aparece a palavra igreja aí no verso 11. A primeira vez que a palavra aparece aqui, a palavra eclésia, igreja, né, no livro de Atos. Né? Jesus, ele prometeu edificar a sua igreja e garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, razão porque houve aqui esse julgamento. A morte de Ananias e Safira, sem dúvida, é um ato de julgamento de Deus. Deus, com isso, ele coloca Satanás para correr. Então, aqui você não vai entrar, não. Se todos nós adotássemos uma vida cheia do Espírito Santo e passássemos a ser um instrumento de Deus para corrigirmos uns aos outros em amor, não é apontar o dedão na cara, não.
a igreja seria um ambiente muito melhor. Agora, para fazer isso, você não pode fazer no seu espírito, no seu jeitão. Você tem que ser cheia do Espírito Santo, né? Porque o que acontece hoje, irmãos? Há muitos pastores, há muitos conselhos que eles simplesmente poupam as famílias ricas da igreja e seus descendentes. Mas às vezes uma família pobre na igreja que cometeu um ato perdoável, um ato que pode ser resolvido com um aconselhamento, eles vão lá, disciplinam, suspende da Santa Ceia, tira do ministério durante 3 meses, fazem um escarcéu, mas não têm coragem de mexer com aqueles cujos dízimos são altos. Isso é pecado. Deus vai julgar tais pessoas que se deixam manipular pelo dinheiro, por pastores e líderes que têm amor ao dinheiro e não às pessoas. Isso é uma coisa terrível. Bom, concluindo, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, abordando desde o culto passado até essa parte em que Deus agiu para derrotar esses inimigos que se levantaram contra a igreja através da disciplina, da correção, nós temos que, em primeiro lugar, entender que a hipocrisia é algo detestável diante de Deus. Então, se é detestável, eu não devo ser o quê? Hipócrita. Não devo fingir quem eu não sou ser. Você pode não ser aquela pessoa espiritual. Deve lutar para ser, mas não deve fingir ser. Segunda coisa é que nós não podemos enganar a Deus e que as consequências são terríveis. Ananias e Safira nem imaginaram que iam morrer em decorrência daquele erro. Se você vai pecar, saiba que há consequências. Elas virão, elas surgirão, elas aparecerão. E não demora a vir. Por isso, nós não devemos tentar enganar a Deus em hipótese alguma. Seja sincero com Ele. Mostre quem você é e Ele mostrará quem Ele é. Ele é um Deus de amor. Agora, para aqueles que encobrem as suas transgressões, pensando em se dar bem, o juízo de Deus virá sobre eles. Terceiro, nós não podemos esconder nada de Deus. Quarto, o amor irá disciplinar e manterá a igreja nos trilhos. O amor de Deus. E até dos líderes. Um pastor, um conselho que não disciplina a sua igreja, que não a corrige, que não a coloca no caminho certo, é alguém que não ama a igreja. Eu sei, querido, que às vezes você pode ficar chateado comigo quando eu tenho um ato de disciplina com você. Mas eu quero dizer que eu te amo quando eu faço isso, e que Deus te ama, e que a minha intenção nunca é feri-lo, mas é curá-lo em nome de Jesus, é tratá-lo em amor. Nós devemos compreender acerca da igreja e acerca da verdade que ela representa e sustenta perante o povo, é que o que importa não é o que as pessoas fazem, e sim o que acontece com elas. Ou seja, não importa tanto o que Ananias e Safira eles fizeram, mas importa o que aconteceu com eles. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer o que você quiser, mas você é responsável pelo que você faz. E algo vai vir ao encontro, positivo ou negativo, em relação à sua vida. E por último, é de suma importância, acima de tudo,
é que essa realidade da esfera espiritual invisível seja compreendida e respeitada por você e vivida por você. Porque se nós verdadeiramente nos agarrarmos a isto, a nossa experiência será totalmente transfigurada. A nossa vida espiritual será totalmente mudada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero desejar a você um feliz ano novo, um ano de uma vida espiritual renovada, cheia do Espírito Santo, que você comece a se parecer com esses crentes aqui de Atos. Ah, não, isso foi para o passado. Não, é para o presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que Deus fez ontem pode fazer hoje. E que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que venceu a morte, que ressuscitou, que está entre nós de maneira invisível, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. E que nós, como igreja, precisamos de um avivamento. Eu não quero o seu mal, mas se você tem vivido uma vida dupla, se corrija, ou Deus lhe corrigirá. Entre no trilho, volte para o Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Olha que essa série de pregações até aqui, até o verso 11 do capítulo 5 de Atos, abençoe a sua vida e lhe faça um crente mais próximo de Deus e de sua vontade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado porque Tu és um Deus que nos corrige para o melhor. E pedimos que o Senhor continue a manter a igreja no trilho e faça da Tua igreja, não só da igreja Shalom, mas a Tua igreja brasileira, a igreja cristã pelo mundo inteiro, a ser uma igreja cheia do Espírito Santo, que considere a realidade espiritual do ponto positivo e do ponto negativo, e que nós não venhamos a querer ser mais do que somos, mas que venhamos a crescer degrau por degrau na nossa vida espiritual até atingirmos a nossa maturidade espiritual. Que tudo que fizermos para Ti seja em verdade e em sinceridade. Ó Pai, disciplina o nosso coração, corrige-nos, mantenha-nos na linha pelo Teu poder e que haja comunhão entre nós, a Tua palavra, entre Pai, Filho e Espírito Santo, e que nós venhamos a ser batizados com poder para termos esse discernimento do que é e o que não é aceitável na Tua presença. Ó Deus, revela-nos a Tua vontade através das Escrituras. Assim nós oramos. E eu rogo, Pai, que esse novo ano que virá seja um novo ano de uma nova vida contigo, de uma vida renovada e transformada para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito esteja e permaneçam em vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, feliz ano novo para você, que Deus nos guarde. Ainda teremos uma reunião de oração na quarta-feira e eu quero convidar a você a participar. Eu estarei postando o link a participar desse momento de tão grande importância que é a reunião de oração, a última do ano, né? Então nós vamos nos encontrar lá na quarta-feira. Até lá, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.